As medidas de gradientes valvares são rotina na interpretação do cardiologista clínico que precisa conduzir portadores de cardiopatia estrutural. Mas será que o consagrado ecocardiograma é a ferramenta mais acurada? E outra, válvula nativa e próteses têm alguma diferença quando observamos os métodos? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O gradiente médio de uma válvula aórtica é sim um parâmetro consolidado na avaliação do paciente portador de estenose aórtica e um dos definidores de gravidade dessa valvopatia. Esse gradiente é classicamente obtido através da ecocardiografia transtorácica, mas também pode ser calculado de forma invasiva através do cateterismo cardíaco. Sabe-se que, no contexto de uma estenose aórtica, esses dois métodos possuem em torno de 15% de discordância de seus valores absolutos. Vale lembrar que as medidas ecocardiográficas de gradiente médio são derivadas da equação de Bernoulli simplificada, que leva em consideração a velocidade do fluxo transvalvar. Mas, principalmente nos pacientes pós-implante de TAV, como devemos interpretar? Um estudo multicêntrico tentou responder essa pergunta, analisando dados de mais de 800 pacientes que foram submetidos ao procedimento TAV, nos quais foram realizadas avaliações invasivas e ecocardiográficas de gradiente médio imediatamente após o implante da prótese. O estudo demonstrou que há uma boa correlação entre as medidas do gradiente avaliados por ambos os métodos pré-procedimento. Porém, o mesmo achado não foi encontrado nas medidas após o procedimento, apresentando uma correlação fraca ou mesmo ausente entre o método ecocardiográfico tradicional e o invasivo pós-TAV. Tanto na avaliação pré-procedimento quanto após o implante do TAV, os gradientes avaliados pela ecocardiografia foram significativamente maiores e apresentaram uma diferença absoluta entre as medidas de 6 mm de mercúrio pré-procedimento e 3 mm após o procedimento. Essa discordância foi maior em números absolutos na avaliação pré-intervenção. Porém, quando analisada de forma relativa, em termos percentuais, a discordância foi maior após o TAV. Outro resultado interessante é que não houve diferença nas medidas invasivas de gradiente médio independentemente do tamanho e do tipo das próteses implantadas, diferente do que ocorreu na avaliação ecocardiográfica. Especificamente, as próteses balão expansíveis de menor tamanho, de 20 e 23 mm, apresentaram maior gradiente médio na avaliação ecocardiográfica após o TAV, especialmente as de 20 mm. Além disso, houve um aumento significativo do gradiente médio quando medido antes da alta em relação ao momento imediatamente após o TAV. O mesmo ocorreu de forma significativa com ambos os tipos de próteses, porém, a magnitude desse aumento foi maior nas próteses balão expansíveis, resultando em maiores gradientes na alta e maiores diferenças, tanto absoluta quanto percentual, ao comparar próteses autoexpansíveis. As próteses balão expansíveis de menor tamanho apresentaram os maiores gradientes ecocardiográficos antes da alta, sendo a mediana do gradiente médio de 16 mm de mercúrio nas próteses de tamanho 20 e de 11 mm de mercúrio nas próteses de tamanho 23 mm. As próteses autoexpansíveis não apresentaram diferenças no gradiente médio antes da alta em relação ao tamanho da prótese. Na análise de mortalidade, em 2 anos, não houve diferença entre os grupos que apresentavam gradiente médio após o TAV maior do que 10 mm de mercúrio, tanto ecocardiográfico quanto invasivo, nem maior do que 20 mm antes da alta hospitalar. Já os valores de STS-score e fração de ejeção se correlacionaram com a maior mortalidade ao longo dos 2 anos de seguimento. Portanto, os dados desse estudo demonstraram que, ao contrário da estenose aórtica nativa, as medidas de gradiente médio ecocardiográficas em pacientes que foram submetidos ao TAV apresentavam uma correlação fraca ou ausente com as medidas invasivas e que, diferentemente da medida invasiva, em que não há diferença significativa independentemente do tipo e do tamanho da prótese implantada, quando o gradiente médio é avaliado pelo ecocardiograma, as próteses balão expansíveis de menor tamanho apresentavam maiores gradientes que as próteses do mesmo tipo, mas de maior tamanho. Além disso, o gradiente médio antes da alta hospitalar é consistentemente maior do que o gradiente médio intraprocedimento, logo após o implante da prótese TAV. Nesse estudo, ambos os tipos de próteses apresentaram um excelente perfil hemodinâmico, tanto invasivo quanto não invasivo. E os pacientes apresentaram uma evolução clínica muito favorável nos segmentos de 30 dias e de 2 anos.
Algumas limitações que podemos citar é que são medidas dos gradientes médios foram realizadas em cada instituição, sem uma análise centralizada em um centro especializado, o que nós chamamos de Core Lab. E em decúbito horizontal, o que pode subestimar as medidas do gradiente obtido no ecocardiograma. Esse último dado pode fazer a diferença entre os métodos ser ainda maior se fosse feito em pé. Deve-se observar ainda que o segmento de 2 anos pode ser curto demais para demonstrar diferença na evolução clínica dos pacientes, que deverá ser bem mais investigada e avaliada com o segmento mais longo desses casos. Mas, nesse acompanhamento, essas diferenças pouco importam do ponto de vista clínico até o presente momento. Apesar das discordâncias encontradas no estudo citado, cabe ressaltar que a medida invasiva do gradiente médio ao longo do segmento desses pacientes é praticamente inviável. Portanto, uma avaliação criteriosa desse gradiente, mas ecocardiográfico, deve ser realizada antes da alta hospitalar e a seguida de forma comparativa nos ecocardiogramas de segmento, que se sucederem no acompanhamento clínico. Por fim, deve-se lembrar que os demais parâmetros relacionados à disfunção de prótese, tanto morfológicos, com a avaliação do espessamento e mobilidade de folhetos, quanto funcionais, como a quantificação de uma possível regurgitação protética, são avaliados de forma muito consistente pela ecocardiografia, mesmo transtorácica. Essas características, somadas à não invasividade e à disponibilidade do método ecocardiograma, transformam essa a ferramenta diagnóstica essencial no segmento desses pacientes submetidos à TAV. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club, hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Pedro Nix, Thalita Mialski, Almir Lacalle e Noé Stangler, escreveram um excelente texto sobre a avaliação dos gradientes após o TAV em relação ao ecocardiograma e o estudo invasivo. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! Valvecast.